Oi, meus amores, tudo bem? Meu nome é Vicky Mansur Pisa, eu sou terapeuta de mulher e sexóloga, e hoje vou falar um pouquinho com vocês do infantil, a partir da perspectiva tanto da criança iluminada, como do infantil mimado, difícil. Então, vamos falar dos lados luz e sombra desse arquétipo. Foi um pedido de vocês, né, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. E eu acho muito importante, quando a gente fala da criança interior, a gente trazer esses dois lados. Por quê? Porque a gente costuma sempre polarizar e falar só de um deles, né? E eu acho que é importante esse complemento, essa complementariedade da vida. E o que eu vou começar falando é então do lado luz. Então, o lado luz desse arquétipo da criança é um arquétipo que ele vai ser curioso, ele vai ter vontade de viver, de explorar, de descobrir, né? Só que para uma criança poder explorar, descobrir, fantasiar, brincar, ela precisa de uma coisa antes de tudo, que é se sentir segura. Então, para a gente poder ter esse espaço da criança de brincar, de aproveitar, de fantasiar, né, de explorar, a gente precisa falar de uma criança que está segura com adultos. Então, vamos pensar nisso de uma ótica dos arquétipos internos, né? Então, a gente precisa ter um pai interior fortalecido, uma mãe interior fortalecida, para a gente poder ter um espaço seguro para essa criança interior poder brincar. O que acontece muitas vezes é que essa criança interior ela está traumatizada por conta dessa falta de segurança em relação aos adultos. Então, em muitos casos, a criança interior ela foi abusada, ela foi humilhada, ela foi podada, ela foi maltratada, né? E aí a gente tem o espectro do trauma, tanto de T minúsculo como de T maiúsculo, para poder explorar. Mas a gente precisa partir desse pressuposto de que uma criança ferida, traumatizada, não vai poder brincar porque ela não se sente segura, né? Porque ela ficou congelada num lugar de medo, né? Congelada num lugar de dor. Então, é muito importante que a gente vá cuidando dessa criança a partir dessa perspectiva do pai e da mãe internos. Então, esses arquétipos de pai e de mãe internos são arquétipos que a gente internaliza dos nossos próprios pais. Então, vou dar um exemplo, né, para ficar mais acessível. Então, se a sua mãe era uma mãe super rígida, rigorosa, congelada sexualmente, a tendência é que você tenha essa voz da sua mãe na cabeça te falando assim: nossa, mas você tirou 9 e não tirou 10? Nossa, mas você poderia ter feito mais bem feito. Lógico, ele te largou porque você não é tão magra quanto você deveria ser. X, estou inventando aqui. Enquanto a voz da sua mãe for essa voz, essa criança vai continuar sendo o quê, né? Essa criança interna? Humilhada, maltratada, desprezada. E o pai interno, né? Mesma coisa. Então, se você tem um pai que era super ausente, ou seja, que não passava segurança, que não estava nem aí, que não aparecia, você vai ter essa ausência de pai aqui, você vai ter um padrão de abandono aqui. Então, você vai se sentir abandonada. Uma criança abandonada não é uma criança que pode brincar porque ela não está segura, né? Então, a gente precisa daí começar a trazer esse pai presente, que sustenta, que banca, que põe limite na gente mesmo, mas limites amorosos e saudáveis, não limite na base do ódio, né? Limites na base de a gente não pode passar daqui, por mais que a gente queira passar daqui, porque isso não vai fazer bem pra gente. Então, não é não, tanto pra gente quanto pro outro. E a mãe interna trazer esse arquétipo da nutrição, do cuidado, do amor, da proteção. Os dois lados têm que ter essa parte da proteção, né? Então, vamos lembrar que fortalecendo os arquétipos adultos, ou seja, mudando essa mãe interna, mudando esse pai interno, evoluindo essas figuras dentro da gente, ou seja, uma voz que antes era, tá vendo? Ele não quis ficar com você porque você não é magra o suficiente. Para uma voz que, poxa, que pena que não deu certo essa relação. O que você precisa agora para poder se recuperar? É colo? É cuidado? Para depois a gente poder olhar, né? Caramba, pode ser que eu fosse uma pessoa que estava buscando outra coisa, talvez eu tenha que melhorar nisso. Mas percebe como é uma voz muito mais amorosa, mesmo não sendo permissiva? Então é muito importante a gente olhar para isso. E aí sim, para a gente poder ter essa criança saudável que vai brincar e explorar. Lembrando que são todas partes de nós, tá? Então não estou falando aqui de nada fora da gente. E aí, quando a gente vai falar do infantil, né, até entrando um pouco na questão da psicanálise, muitas pessoas, tem um cara que ele fala isso, né? Me perguntam se eu atendo criança e eu falo que eu só atendo criança. Porque no fim é isso, né? A gente também tem esse lado, que seria o lado sombra da criança,
que é um arquétipo mimado, que é um arquétipo que quer tudo na hora, que quer do jeito que se não chora, dá piti, acha ruim, não tem paciência de esperar nada, não consegue desenvolver nada, quer tudo do jeito que quer. E aí a gente também precisa tratar esse infantil mimado em nós, que vai entrar até no que eu estava falando dos limites pai, mãe, interno, né? Por quê? Porque quando a gente está nessa energia da criança mimada, ou seja, eu quero, porque não aconteceu, porque não dá certo, a gente fica limitado e estagnado, né? Então, é uma energia estagnante. E a gente precisa tomar esse cuidado com esse infantil mimado dentro da gente, que fica vitimista, que acha que tudo é sobre a gente, a criança que acha que o mundo tem que girar em torno do próprio umbigo, né? Então, a gente precisa sim olhar também para esse lado, porque às vezes a gente fica falando, ai, a criança interior, como se fosse um arquétipo só de luz. E como todo arquétipo, gente, é luz e sombra. Então, a sombra desse arquétipo iria mais para esse lugar, né? Até de um narcisismo infantil, essa coisa de achar que o mundo gira ao nosso redor, de que é tudo sobre a gente, de que tudo de bom é por nossa causa, tudo de ruim é por nossa causa, e que nada mais afeta, e que deveria ser do jeito que eu quero, senão eu não quero mais brincar. Então, eu não quero mais brincar com você, sabe assim? Então, a gente precisa trabalhar também esse nosso lado mimado, o que é um super desafio, né? E esse nosso lado também autocentrado demais, de entender que não existe só eu no mundo, não existem só os meus desejos no mundo, não vai ser tudo sempre do meu jeito, e às vezes tá tudo bem que não seja, né? Como a gente pode fazer para colaborar, para construir, para experimentar, né? Qual vai ser o meu lugar de brincar e onde eu vou ter que parar de brincar e fazer coisas que eu não quero fazer. Então, tudo isso é importante quando a gente fala da criança. E aí eu vou propor um exercício, que é um exercício que eu faço, inclusive, para todas as partes de mim que eu vou encontrando por aí, no meu subconsciente, ou enfim, no meu consciente, dependendo do momento, que é, comece a dar lugar para todas as partes de você na mesa, sabe? Então, a criança precisa ter um espaço na sua vida, mas cabe a você entender qual espaço que essa criança vai ocupar. Então, onde na minha vida que eu vou brincar? O sexo é um ótimo lugar para isso, tá? Onde na minha vida que eu vou brincar? Onde na minha vida que eu vou explorar? Onde na minha vida que eu tô sendo mimada? Onde na minha vida que eu tô achando que é tudo sobre mim? Onde na minha vida que esse arquétipo tá meio descompensado, né? Como estão meus diálogos internos? De pai, de mãe? Eu escuto a voz da minha mãe na minha cabeça? Como é essa voz? Eu escuto a voz do meu pai na minha cabeça? Como é essa voz? Então, de se perguntar tudo isso, de tirar esse tempo para pensar em tudo isso, que é o que a gente faz na terapia, né? Mas que vocês podem fazer sozinhos, se não quiserem iniciar um processo terapêutico, escrevendo, pensando, enfim, no papel sempre facilita e aprofunda, né? Mas é um pouco isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se ficou alguma dúvida, deixem aqui embaixo, me contem se fez sentido por aí, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.